debates. Aliás, o presidente Lula afirmou a senadores ser contra a proposta de emenda à Constituição que acaba com a reeleição para cargos do Poder Executivo. Em uma confraternização com parlamentares e ministros no Palácio da Alvorada, ontem à noite, ele argumentou considerar um mandato só como pouco tempo para um presidente governar. A iniciativa de acabar com a reeleição é articulada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e esse texto deve ser apresentado pelo senador Marcelo Castro. Ambos os parlamentares estavam ali nesse evento em que Lula criticou a ideia. Pacheco já disse em mais de uma ocasião que o Instituto da Reeleição não faz bem ao país. Os defensores da proposta dizem que o mecanismo deixa os políticos em estado de campanha permanente, ou seja, já entram no mandato pensando já no próximo, né? E deixam de se preocupar com as questões que são realmente importantes para o país. Você já esperava essa manifestação do presidente da República contrária à proposta de se acabar com a reeleição, hein, Luiz Felipe Dávila? Bom, primeiramente mostra total casuísmo, porque o Lula era o que atacava a reeleição quando era do Fernando Henrique, agora ele quer a reeleição. Então isso mostra o que é a política no Brasil, né? A política no Brasil é isso mesmo, é de acordo com a roupa do momento. A moda agora é essa, a gente é a favor, a moda muda, a gente é contra. Então isso mostra a ausência de convicção. Mas, como eu disse, não existe nenhuma correlação nas ciências políticas de que reeleição é bom ou ruim, ou que isso evita que tenha maus governantes e bons governantes. Não existe nenhuma correlação entre isso. E a gente até explicava aqui como é que era no parlamentarismo. O parlamentarismo acaba com o mau governo de forma rápida, sem trauma, sem o processo de impeachment que tem no presidencialismo, e bons governos podem se manter por 12, 15, 16 anos, como aconteceu com Angela Merkel, como aconteceu com Margaret Thatcher, Tony Blair e outros, né? Então, é um sistema muito melhor, muito menos traumático, porque conforme o governo está entregando, mantém-se no poder, sem essa história da reeleição. E o grande problema no presidencialismo não é a reeleição, é o trauma de remover um mau presidente do poder através do impeachment. É isso que causou tantos traumas no Brasil com Collor, Dilma, etc. Então, esse é o problema da natureza do sistema político, que não tem nada a ver com a reeleição. Você concorda, Gustavo Segré? Você acha que é o sistema político que acaba tendo uma interferência maior do que o simples fato de se reeleger ou não uma pessoa? Ou seja, é o presidente, a figura do presidente, principalmente no momento em que a gente vê, inclusive, um protagonismo maior do Congresso, que já coloca o parlamentar também, né, num discurso mais frente a frente com esse que seria o principal representante político do país, que é a figura do presidente da República? Evandro, eu sou contra a reeleição, mas sou contra também um mandato apenas de 4 anos. Porque 4 anos me parece efetivamente pouco para desenvolver políticas de Estado. Mas eu colocaria o fim da reeleição ou uma determinação de quantidade de mandatos, não somente para o presidente, também para deputados, senadores. Nós vemos nomes que estão no Congresso amurados na cadeira e não saem daí e passam de o político pai para o político filho, para o político neto, como se isso fosse um cartório. E não é assim, é uma situação em que novas ideias com novas pessoas, de novos valores, insisto muito, valores, deveriam ter a possibilidade, e não apenas aqueles que estão amurados na cadeira, tentando se manter aí do jeito que for. Então, não somente aplicar essa possibilidade de não reeleição para presidente, o governador, o prefeito, sino também para as questões eleitorais dos cargos legislativos. O que você acha, hein, Gani? Olha, você sabe que eu oscilo muito, eu oscilo igual o presidente Lula em relação à reeleição. Ah, é? Eu também, agora, né? Uma hora eu vou para a reeleição, outra hora eu sou contra, enfim. Hoje, eu até ouvindo aqui muitos meus colegas lendo sobre o assunto, hoje eu sou contra a reeleição. No passado, até pouco tempo, eu era a favor, eu entendia que a reeleição seria uma forma de premiar a boa gestão, dar a oportunidade para a população votar novamente naqueles, né, que entendem que estão fazendo um bom governo, etc. Uma ideia de continuidade, de política de longo prazo. Mas tem um ponto que eu tenho pensado muito a respeito, Evandro. A gente vive num estado permanente de eleição nesse país. Veja, a gente está falando em eleição, o ano que vem provavelmente a gente já vai falar em eleição mirando 2026, depois, quer dizer, só tem um ano de governo. Então, hoje eu sou contra a reeleição, mas que se aumente o mandato, talvez 5 ou 6 anos até. Mas eu concordo com o Dávila aqui, também sou a favor de uma mudança no sistema político para o parlamentarismo. E você, Felipe Monteiro, em que posição está?
Não, primeiro, eu sou completamente contra o parlamentarismo no Brasil. Por quê? Eu discordo do Dávila e discordo do Gani. Porque o presidencialismo no Brasil é uma forma de proteção do povo contra a oligarquia política. Se tivesse o parlamentarismo no Brasil, o primeiro-ministro seria o Lira, ou seria o Eduardo Cunha, ou seria o Severino Cavalcante, ou seja, a oligarquia política mandaria no parlamento e teria o primeiro-ministro. Então, uma forma do povo se proteger, de certa forma, da oligarquia política é o presidencialismo. Então, nesse aspecto, o parlamentarismo é um retrocesso para o Brasil, né? Em relação ao Instituto da Reeleição, eu sou a favor da reeleição. Eu sou a favor da reeleição. Quem fala que é contra a reeleição passa da premissa que quem está no cargo vai usar a máquina para se reeleger. Mas a pessoa que está no cargo sem reeleição pode usar a máquina para eleger o sucessor. Foi assim do Lula quando indicou a Dilma e foi assim de inúmeros casos no Brasil. Então, o importante da reeleição, no meu ponto de vista, é você permitir um projeto de longo prazo e, mais do que isso, você premiar o bom político, né? A pessoa tem o prêmio de disputar a reeleição se ele tiver um mandato bom, uma política boa. E a oposição, para conseguir romper isso, tem que ter projeto. A gente só tem reeleição de forma reiterada no Brasil porque, infelizmente, a oposição no Brasil é inerte. Não tem projeto de país, não tem projeto de Estado. Se tiver projeto, sem sombra de dúvida, consegue disputar e romper essa reeleição permanente no Brasil. O PP discorda bastante do seu argumento, Luiz Felipe Dávila. Você quer fazer algum contra-argumento aqui? Duas coisas. Primeiro que não é verdade que o parlamentarismo não cria oligarquia. No mundo inteiro está cheio de... Não cria oligarquia. Não é verdade. No mundo inteiro está cheio de parlamentarismo e nos sistemas parlamentares não tem oligarquia. E no Brasil, se o poder estivesse apenas no Congresso, haveria muito mais competição por essas eleições proporcionais, ou seja, tanto para a Câmara quanto para o Senado, porque o poder está lá. Então não significa que só teria a turma do corporativismo político disputando. Ia ser uma disputa, aliás, bem mais acirrada. A briga por legenda seria uma outra coisa. Então não é verdade. Não tem oligarquia na Inglaterra, na França, na Alemanha, não tem nada. São regimes parlamentaristas. Então não é isso. O que criou oligarquias... Na Inglaterra não tem oligarquia política. Hã? Na Inglaterra não tem oligarquia política. Não tem. Não tem. E por isso que eu estou dizendo, são regimes parlamentaristas. Não tem. É isso que eu estou dizendo. Mas no Brasil tem oligarquia política. Não tem não. A oligarquia política no Brasil é porque durante muito tempo ninguém se importava com a Câmara e todo mundo se preocupava com os cargos majoritários. Agora que a Câmara e o Senado se fortalecem por causa de ter mais acesso à verba, e se o poder estivesse só lá para formar o governo, seria muito mais competitivo e não teria só essa preocupação de tratar a Câmara como apenas uma ponte para futuros cargos majoritários. Mas eu queria dar alguns exemplos importantes. O México, por exemplo, não tem reeleição para presidente e, como o segredo sugere, não tem eleição nem para deputado e senador. É só um mandato para todo mundo e tem uma enorme... Agora, o que acontece no México? Tem uma enorme carreira política, porque o sujeito é deputado hoje, vai ser governador de uma província amanhã, vai ser presidente de uma estatal depois e vai ser presidente da República. Isso permite que essa classe política tenha uma enorme experiência legislativa e administrativa. E isso é muito bom. Quer dizer, o México é um caso. A França, por exemplo, tem um presidente com poderes limitados, o mandato era de 7 anos com reeleição, podia ser 14 anos presidente na França, agora caiu para 5. Mas também tem ali um poder restrito do presidente da República em alguns assuntos, não é que nem hoje no Brasil. E os Estados Unidos, por exemplo, tem reeleição, como a gente já conhece aqui no estilo brasileiro. Então, tem gosto para tudo, não tem uma fórmula que dá certo ou outra dá errado. E isso mostra que a política tem que ser feita de acordo com os costumes locais, com as tradições locais e, evidentemente, com a vontade popular. Arremate, Pepe. O caso do México é um caso parecido com o Brasil. No México tem um mandato de 6 anos, mas no meio do mandato tem um referendo para ver se o presidente continua os 6 anos ou não. O Brasil, teoricamente, tem um mandato de 8 anos e no meio do mandato tem um referendo para ver se o presidente continua ou não. Ou seja, o modelo do México é muito parecido com o Brasil.